Olá pessoal, então vamos lá, eu vou tentar gravar, eu tô sem computador, eu vou gravar aqui na minha mesa com o próprio celular, então talvez o áudio não fique muito bom, a não ser que eu consiga editar e ter tempo, tá? Fisiopatologia da bronquite crônica, ok? A gente, nos vídeos anteriores, eu já tinha falado sobre um esquema geral, tinha falado sobre enfisema pulmonar, e aqui a gente tem agora a bronquite crônica, que seria um outro tipo de doença pulmonar obstrutiva crônica, junto com enfisema pulmonar, ok? Bom, então vamos lá. O principal agente etiológico da bronquite crônica é o tabagismo, ok? Lógico, outros poluidores do ar também vão produzir essa lesão inflamatória inicial, então a poluição do ar nas grandes cidades, poluição industrial também estão envolvida. Na nossa região a gente tem a fumaça do fogão a lenha nesses pacientes mais idosos, como agentes etiológicos da bronquite crônica. Mas o principal, de longe, é o tabagismo. Por isso mesmo, é uma doença de homens, embora a proporção de mulheres tenha aumentado, que fumem tenha aumentado, então essa diferença entre homens e mulheres está cada vez menor. Esses homens aqui que fumam, geralmente então a doença vai se desenvolver, e é uma doença de desenvolvimento muito lento, vai desenvolver depois dos 40 anos, então o paciente típico de bronquite crônica é um adulto mais velho ou um idoso. A prevalência de DPOC, bronquite crônica, é alta, mas é subestimada. É subestimada porque o diagnóstico geralmente da DPOC, bronquite crônica, é tardia, porque a doença tem um grande período oligossintomático e, como ela é lenta, o paciente se adapta aos sintomas. E aí ele começa a procurar ajuda quando ele começa a ficar dispineico. E aí a doença já tem um histórico longo, ok? Caracteristicamente, a gente tem, como mecanismo patogênico, a gente tem uma doença inflamatória das vias aéreas que produz uma obstrução do fluxo aéreo. Inflamação crônica, obstrução crônica de vias aéreas. Aqui eu tenho um desenho de um bronquíolo, ok? Um bronquíolo mais distal, e a obstrução do fluxo de ar é dada principalmente nesses bronquíolos mais distais. O que vai acontecer aqui é que a obstrução ao fluxo produz, e aí como nos vídeos anteriores já tinha comentado, na espirometria, produz uma grande queda do volume expiratório forçado no primeiro segundo em relação à capacidade vital forçada. Então essa razão VF1, CVF, ela cai. Isso é sinal de obstrução, ok? E essa obstrução é irreversível. A característica histopatológica principal da patologia da bronquite crônica é a hiperplasia e hipertrofia de glândulas submucosas e mucosas, além de hiperplasia das células calicinares. Então, essas células aqui, eu até desenhei errado, ela não tem cília aqui. Essas células são células caliciformes. Essas células caliciformes, elas produzem muco junto com essas glândulas submucosas, produtoras de muco. Então eu tenho uma multiplicação da quantidade dessas células caliciformes e das glândulas submucosas. Isso produz um excesso de muco. Vou deixar escrito aqui. Excesso de muco. E grande parte da obstrução da via aérea menor é o excesso de muco obstruindo a luz dessas vias aéreas. E por isso, por causa desse excesso de muco, é que a principal sintoma da bronquite crônica é uma tosse. Inclusive, a definição de bronquite crônica é uma definição clínica. Então, é um bronquítico crônico alguém que tem uma tosse crônica por 3 meses consecutivos em 2 anos consecutivos. Pelo menos, tá?
Essa seria a definição clínica de bronquite crônica. Se eu tenho isso aqui, mais a documentação de obstrução de via aérea, aumento de resistência ao fluxo aéreo, eu tenho um DPOC, fenotipicamente chamado de bronquite crônica. Aqui eu tenho um desenho de um alvéolo e da via aérea de um bronquíolo respiratório aqui. Esse bronquíolo respiratório, eu desenhei aqui, tem um excesso de muco na luz e diminui a luz. Isso faz com que o ar tenda a ficar preso dentro dos alvéolos e a saída de ar é dificultada. Então o paciente geralmente tem um período expiratório mais prolongado do que um inspiratório. No exame físico, eu vou escutar muitas vezes sibilos e roncos por causa do excesso de secreção. O excesso de secreção diminui a luz, o ar passa em grande velocidade e produz um som mais agudo, musical, chamado de sibilo, e o excesso de muco produz esse som mais grosseiro, chamado de ronco. E o paciente pode se queixar de chiado no peito, tá? Que o chiado no peito, ele seria o sintoma do sibilo como sinal de exame físico, ok? Então, inicialmente, o paciente bronquítico crônico, ele vai produzir um excesso de tosse, ok? E aí, com o tempo, lentamente, isso começa a produzir uma série de alterações histopatológicas que produzem uma série de alterações clínicas. Então, além disso, o que você vai ter é destruição do mecanismo mucociliar. Então, esses cílios aqui, que deveriam tirar o excesso de muco para fora das vias aéreas, eles não funcionam direito. Além disso, uma série dessas células coronárias pseudoestratificadas são substituídas por células epiteliais que são mais resistentes ao processo inflamatório. Mas elas não têm cílio, então o mecanismo mucociliar fica ineficaz. Então, além de ter um excesso de muco, eu tenho uma dificuldade de tirar esse muco para fora, ok? Além disso, eu tenho uma hiperplasia, uma hipertrofia da musculatura lisa, que ajuda a diminuir a luz do bronquíolo. Além disso, eu tenho edema, não é um processo inflamatório, então eu tenho edema. Eu tenho hipertrofia da musculatura lisa, tá? Eu tenho uma destruição do mecanismo mucociliar, tá? Eu tenho então essa hipertrofia de musculatura lisa e, além disso, eu tenho fibrose como um mecanismo final aqui. E essa fibrose faz com que deforme a estrutura normal dos bronquíolos, das vias aéreas inferiores, ok? Bom, com o tempo, o que a gente vai acontecer vai ser o seguinte. Aqui eu tenho um alvéolo, bronquíolo respiratório, alvéolo e um capilar. Existe uma noção de fisiologia respiratória que se chama equilíbrio ventilação, que é esse componente bronquioalveolar, perfusão, que é o componente capilar, ok? Existe um equilíbrio, então o que entra via ventilação tem que entrar na perfusão e tem que entrar nos capilares aqui. Então eu tenho que ter regiões bem ventiladas e bem perfundidas. O pulmão, então, tem áreas com a relação VQ diferentes. A base pulmonar, por exemplo, por causa da gravidade, eu tenho mais perfusão do que ventilação. Os ápices pulmonares, por causa da gravidade, eu tenho mais ventilação do que perfusão. Bom, mas eu tenho, então, um equilíbrio ventilação-perfusão que se mantém e o pulmão começa a buscar esse equilíbrio. O que vai acontecer no paciente com bronquite crônica é o seguinte: se a via aqui está obstruída e eu tenho um excesso de ar preso aqui dentro do alvéolo,
O que vai acontecer é que eu vou ter uma dificuldade de esvaziar, então por causa disso eu vou ter uma dificuldade também de botar mais ar para dentro. E aí o que eu estou falando é mais oxigênio para dentro. Se eu tenho menos oxigênio nesse componente broncoalveolar, o que um pulmão faz é uma coisa que chama vasoconstrição capilar. Então o capilar responsável por essa unidade broncoalveolar, ele faz uma vasoconstrição. Para quê? Ele quer desviar o sangue dessas unidades que não estão recebendo oxigênio. Só que bronquite crônica é uma doença difusa. Eu tenho todo o pulmão inflamado, isso vai acontecer com que essa vasoconstrição acaba sendo muito ruim. E aí eu evoluo com diminuição de oxigênio. Eu começo a evoluir com hipóxia. Essa hipóxia é instalada de forma muito crônica e ela vai fazer com que o rim produza, essa hipóxia produz, então estimula o rim a produzir mais eritropoetina. Essa eritropoetina estimula a medula óssea a produzir mais células, mais hemácias, mais células sanguíneas. E esse excesso de células sanguíneas produz uma policitemia e deixa o paciente clinicamente pletórico, avermelhado. Como a maior parte dessas hemácias estão carregando hemoglobina sem oxigênio, o paciente fica pletórico e cianótico, azulado, pelo excesso de hemoglobina desoxigenada, okay? De deoxihemoglobina. Além disso, imagine só, se eu tenho uma vasoconstrição capilar difusa em todas as unidades capilares dos pulmões, eu vou ter então, o sangue vem da direita para a esquerda, não é isso? Então eu vou ter um aumento de pressão do lado direito. Então isso aqui vai provocar aqui no coração um aumento de pressão na artéria pulmonar. Então se aumenta o segmento do capilar, o segmento arterial, esse aumento de pressão ele se mantém, né? Ele começa a se acumular até chegar na hipertensão pulmonar. Uma hipertensão pulmonar produz, então, no futuro, conforme a doença evolui, uma insuficiência de ventrículo direito, ok? E essa insuficiência de ventrículo direito a gente chama de cor pulmonale. O ventrículo direito está insuficiente, então o que eu vou ter vai ser uma congestão venosa. Essa congestão venosa sistêmica, ela vai produzir congestão venosa. Ela vai produzir uma turgência jugular e vai produzir edema de membros inferiores, tá? Eu não deixei colorido, mas esse aqui é uma representação de um velho com bronquite crônica. Geralmente, então você vai ver esse velho pletórico, cianótico, com as pernas inchadas, tossindo muito o tempo inteiro e uma tosse sempre produtiva, tá? E ele tem, classicamente é descrito nos livros de patologia como blue bloater, ou paciente inchado e azulado, ok? Eu nem tinha comentado, obviamente, esse desequilíbrio ventilação-perfusão é um dos responsáveis pela produção dos sintomas mais tardios da bronquite crônica, que seria a dispneia, ok? E é isso. Nossa, eu acho que a aula ficou até rápida, né? Eu acho que eu não vou dar aula mais na sala de aula, não. Eu vou dar aula só em vídeo. Valeu, gente. Um abraço.